Por que a sexualidade é um fator que gera tantas confusões e brigas e discussões internas e externas? Por que a sexualidade tem tanto poder assim sobre o ser humano? Assim, eu sou de São Paulo e durante bastante tempo eu fiz esse atendimento, esse cuidado com as pessoas na área da sexualidade sozinho. E aí, nas andanças da vida, eu encontrei um pastor de Brasília e que ele fez o convite para eu poder ir para Brasília para a gente trabalhar a questão da sexualidade juntos. Como eu vivi essa questão em primeira pessoa, ele achou ideal nós fazermos esse desenvolvimento de um projeto. E ele já conhecia o Sex Saver Church, que é um movimento um pouco mais antigo, mas só que ele deixou de existir. E aí a gente fez só uma alteração. Enquanto eles tinham os 7... Só a escrita a gente alterou ela, né, para não dar plágio. E a gente pegou ali o movimento e a gente deu uma continuidade de uma outra forma. E aí a gente criou esse movimento que tem a ver com a pureza da sexualidade na igreja. Quando as pessoas veem escrito ali, parece sexo na igreja, né? Mas não, é como lidar com a sexualidade dentro da igreja. O 7 tem a ver com aquela questão de pureza. Então, como viver uma pureza dentro do ambiente cristão, uma vez que a sexualidade ela foi tão maltratada, né? E maltratada aqui foi pouco abordada. E a gente hoje fazendo uma ligação de gerações... Eu sou de 86, não sei você... 89. 89, eu sou de 86. Então a gente tem aqui, a nossa geração, ela tá fazendo quase que uma junção de outras gerações. Então a gente tem 60, 70 e trazendo o pessoal de 15, 25 agora, a gente tá bem no meio... No desenvolvimento da internet. Então a gente consegue quase que fazer essa junção e eu acredito que é isso que tem acontecido. A gente pesquisou mais, quis saber mais, aprender mais e a gente está trazendo o pessoal que tem uma mentalidade um pouco mais antiga para conseguir comunicar com o pessoal mais jovem hoje que discute isso com mais facilidade. Eu estava tomando banho na piscina do prédio e eu vi ali adolescentes discutindo sexualidade com 9, 10, 11 anos ali, criança e adolescente discutindo sexualidade e discutindo bissexualidade, homossexualidade numa naturalidade que a gente talvez não veria em outros períodos. E como não fazer isso dentro da igreja? Como não usar esse ambiente para discussão e tentar fazer com que a gente compreenda a sexualidade? E por que é complexo assim um pouco? Porque a gente precisa entender de onde parte a antropologia, a forma que a gente enxerga o ser humano. Se a gente usar todas as outras ciências, a gente entra em conflito muitas das vezes com o campo da teologia mesmo. Então, a partir de onde nós estamos enxergando? E é por isso que nós trazemos esse movimento enxergando a partir de uma perspectiva judaico-cristão, que é algo que não se debate mais, quase. É quase que se você fosse um retrógrado, você querer discutir sexualidade a partir de uma visão religiosa, como se a religiosidade, aqui pensando filosoficamente, fosse um problema, algo que eu não acredito. Pensando teologicamente, religiosidade sim é um problema, porque daí a gente encontra aquelas pessoas que são duras, sérias e que são inflexíveis. Agora, quando a gente pensa na espiritualidade, não, é algo que dá para flexionar. Então dá para a gente usar tudo aquilo que é bom em todos os lugares para a glória de Deus. E a gente diz que toda a verdade é a verdade de Deus, indistintamente onde ela esteja. Então aí a gente entra para dentro das outras ciências sociais e vai utilizar de outras áreas aqui para tentar comunicar com essa juventude ou com essas pessoas hoje que têm a mente mais aberta. Onde que foi criada essa Seven Sex Church? É nos Estados Unidos? Não, essa daqui foi criada, essa primeira original foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Isso é do Brasil? Isso é do Brasil. É, do Brasil. Foi criado lá, mas existem outros movimentos. O que não falta no Brasil hoje são movimentos que vão tratar diretamente com a questão da sexualidade. Nós temos o Avalanche, nós temos o Êxodos Brasil, nós temos o Deepcology, a gente tem Sexicology, a gente tem várias áreas aí que está tentando fazer essa integração. Porque quando a gente está pensando em sexualidade, a gente pensa muito a partir de Freud, a partir do século XX, sabe? E aí aqui, será que é só ele que tem as respostas para a nossa vida? Será que ele é a melhor condução para enxergar a sexualidade de alguém? Ou a pessoa como ela se vê? E aí a gente vem e olha e fala, não, a Bíblia também vai dar ferramentas para a gente poder se enxergar dentro de quem nós somos. E talvez tem ferramentas até melhores para tentar enxergar o homem na sua completude. Que daí a gente não minimiza um lugar e maximiza o outro. Quer dizer que não é só desejo e também não é só punição, ou, né, é uma vasta
coisa que é o ser humano. Não tem como a gente pensar o ser humano senão de forma complexa. Mas, na prática, como é que é esse ensinamento? O que esse ensinamento está tentando atacar ou defender ou mudar? O que é de fato isso? Assim, a gente precisa tentar... Porque daqui a gente vai entrar bem num lugar bem técnico aqui, mas eu tô tentando não ser tanto. Quando a gente está pensando em sexualidade a partir do século XIX, a gente tinha os ensinamentos anteriores, né, que era a igreja que conduzia tudo isso, trazendo uma repressão. E Freud, ele vai tirar toda a repressão e vai dizer que não, que essa fonte motora da pessoa é o sexo reprimido que ela precisa colocar para fora e se expressar a partir disso. Então a gente tem uma mentalidade que reprime e a outra que não, coloca para fora todos os seus instintos. E daí a gente vai colocando isso durante o período do século XX e tal, e aí a gente vai ver que agora como que o humano se enxerga, como que ele se percebe. E nessa percepção que entra a visão de mundo cristã. Ela entra justamente aí mostrando para as pessoas que não, a gente tem uma forma de se perceber que ela precisa passar também pela espiritualidade, não só pela mecanicidade ou, como Freud vai dizer, pela parte do id, do ego e do seu inconsciente que seja ali. Não é só esse lugar, e a alma humana onde que ela está. Então a gente está trazendo de volta uma discussão para pensar no homem todo, não só com um homem dotado de desejo, mas um homem dotado também de atributos que nós chamaríamos de atributos morais. O que a gente vai fazer com ele? Como que a gente vai lidar com ele? O que é o sexo? O sexo é feito só para o prazer, para alegria, para diversão? Ou não? Ele tem uma questão a ver com como a gente lida com o outro. Como eu amo o outro, como eu me entrego para o outro, ou só como eu me satisfaço? Tem a ver com a minha satisfação pessoal ou tem a ver com a satisfação do outro? Tem a ver com algo duradouro? Tem que a ver com algo que é para sempre até que a morte os separe? Ou não, eu posso trocar de parceiro como eu troco de roupa? Então a gente vai colocando as pessoas a enxergarem o que elas desejam. O que você quer para a sua vida? Qual que é o futuro que você deseja? Porque aqui a gente também vai entrar em outros pontos, né? A gente está pensando na sexualidade aqui, mas é óbvio que a gente vai cair num campo político de discussão de sexualidade. Não tem como, porque a política ela vai identificar que como você arranca da sociedade os seus limites morais, você pode colocar qualquer coisa. E se você coloca qualquer coisa, essa pessoa é mais fácil para ser manipulada. Quer dizer que daí a gente vai usar o discurso da liberdade, que também aqui é uma questão filosófica. Vai dizer que a pessoa é livre para ser quem ela quiser, né? Para fazer o que ela quiser. Mas que tipo de liberdade é essa? A partir de onde a gente está enxergando isso? Ser livre é fazer tudo o que eu quero? Aí, no pensamento cristão, liberdade não é ser livre para fazer o que eu quero. E é ao contrário, é ter liberdade para dizer eu não vou fazer tudo o que eu quero. Entende? Que aqui a gente enxerga por pontos diferentes. Então a palavra é a mesma, liberdade. Mas se você pensa ela no campo filosófico, você vai para o campo existencialista. Tenho que fazer tudo o que eu quiser, que isso é liberdade. Mas não, se você vai no campo teológico, você já vai encontrar nela a capacidade que você tem para dizer não para tudo aquilo que você sabe que você não é escravo. Que é o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso com todas as coisas, mas não me farei dominar por nenhuma delas. E aqui são conceitos diferentes. Mas é difícil falar assim, até porque é técnico, como eu estou te dizendo, porque na filosofia você enxerga uma palavra de um jeito. Na teologia você enxerga ela de outro jeito. Se você vai na literatura, você vai encontrar ela de outro jeito. E aí o povo está diante dessa realidade e quem pensa todas essas coisas é que sabe o que está acontecendo com a sociedade, mas a população em si não entende que nós estamos diante de uma manobra de pensadores, pessoas que são pagas para pensar e inclinar a sociedade e as pessoas para onde elas quiserem. É óbvio que nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas quando você já está imerso nisso, você vai escolher como? Como você tem essa capacidade de achar o que é bom, o que é ruim, se nada é bom e nada é ruim? E é por isso que a gente entra tentando trazer para as pessoas uma nova perspectiva de uma vida com mais saúde. E saúde eu estou pensando aqui com uma vida com mais saudável, no senso de guardar o coração, se guardar para alguém, amar alguém. E olha que eu sou sou solteiro e vou ficar solteiro, mas eu valorizo o amor de uma forma no casamento, entre duas pessoas, que me deixa assim a olhar e falar, cara, não tem como se entregar. E olha que eu estou falando daqui do meu ponto de vista. É óbvio, né? Mas eu tô falando aqui depois de mais de 70 mil relações sexuais. Então aqui eu tô dizendo de um lugar onde eu tô falando, cara, isso não vai dar em nada. Isso aqui é um buraco, é um buraco onde as pessoas vão tentando suprir a sua vida nisso e não vai chegar em lugar nenhum. Porque a gente tá em busca de completude.
encontrar algo que não tem a ver com o nosso mundo e que faz parte, que consegue acrescentar na nossa vida, sabe?